Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Vamos saber como foi o depoimento do empresário Adalto Lúcio Mesquita, apontado pela Polícia Civil como um dos financiadores dos acampamentos montados em frente ao QG do Exército. Segurança nas escolas. A audiência pública realizada pela Câmara Legislativa discutiu as ações para conter a escalada de violência. Também vamos entender por que os professores da rede pública decidiram entrar em greve no último dia 4. Os deputados distritais tentam intermediar negociações com o GDF. Merenda vegana. Projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa quer incluir a opção livre dos alimentos de origem animal no cardápio das escolas públicas. E uma reportagem sobre a história de Fabiane Pires, uma das promessas do judô brasiliense. Graças ao apoio da Câmara Legislativa, ela segue competindo em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de maio. A primeira semana de maio na Câmara Legislativa começou com polêmica. No último dia 2, deputados do PT, do PSOL e do PSB entraram em obstrução para exigir que uma moção de repúdio à fala do presidente Lula de que pessoas com transtornos mentais teriam distúrbio de parafuso fosse retirada da pauta de votações. Os oposicionistas argumentaram que Lula já havia se retratado pela declaração equivocada e que a moção não seria contra a fala em si, mas sim contra o próprio presidente. O deputado Iolando, autor da moção, e outros parlamentares da base do GDF não concordaram com a retirada e insistiram para que a moção fosse votada ainda no dia 2. Coube ao presidente Wellington Luiz intervir para garantir que os trabalhos não fossem prejudicados. A discussão aqui ela é democrática, ela é legítima, mas precisamos, como disse o nosso líder, deputado Roberto Negreiros, precisamos ter uma dinâmica de votação dos projetos, tanto dos deputados quanto do executivo. Também no dia 2, os deputados Joaquim Roriz Neto e Paula Belmonte foram à tribuna cobrar a construção de novas creches no DF. De acordo com os parlamentares, atualmente existem 14 mil crianças à espera de uma vaga em uma creche da rede pública. As críticas do BRB em relação à derrubada do veto do governador Ibanez, a lei que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do DF, incomodou os deputados distritais. O texto aprovado pela Câmara Legislativa impede o BRB de reter mais de 40% dos salários de quem toma empréstimo consignado junto ao banco. De acordo com o BRB, a medida trará prejuízos financeiros à empresa. Para os parlamentares, o BRB está agindo com má fé, devendo reconhecer que a prática de reter integralmente o salário de servidores superendividados era abusiva. A greve dos professores da rede pública causou preocupação entre os parlamentares ao longo da semana. Nas sessões dos dias 2 e 3, houve vários apelos para que o GDF se empenhasse em uma negociação efetiva. Para o líder do governo na casa, os professores também precisam ceder, uma vez que a reestruturação almejada pela categoria seria inviável do ponto de vista econômico. Nós temos 34.735 servidores efetivos. E nesses efetivos nós temos os temporários junto também. E aposentados, 27.872. Então é um impacto grande, mas, repito, é justo o pleito e que o sindicato possa tentar reaver essa decisão abrupta da greve para que a gente possa buscar uma saída e uma saída que tenha recurso em relação a cobrir o impacto. Apesar dos apelos, a greve foi mantida e teve início no último dia 5. O assunto é objeto de uma matéria completa desta edição do Giro Distrital. Ainda no dia 3, a Câmara Legislativa promoveu sessão solene para comemorar a abertura do mês da enfermagem. De iniciativa da deputada Deise Amarilho,
O evento debateu os desafios e as conquistas da carreira, como o piso salarial nacional, que deve começar a ser pago já neste mês. A solenidade também contou com diversas homenagens aos profissionais da área. E no dia 4, houve o lançamento de mais uma frente parlamentar, dessa vez em defesa dos animais, de iniciativa do deputado Daniel Donizete. A nova frente pretende desenvolver debates e ações em defesa dos direitos dos animais no DF, bem como trabalhar por mais efetividade nas políticas existentes. A nova frente já conta com o apoio de 16 deputados distritais. Um questionamento deu o tom da última reunião da CPI dos atos antidemocráticos. Quem esteve por trás da organização dos episódios de vandalismo praticados contra as instituições nos dias 12 de dezembro do ano passado e 8 de janeiro deste ano? Para tentar responder à pergunta, os deputados distritais decidiram ouvir o empresário Adalto Lúcio Mesquita, apontado pela Polícia Civil do DF como um dos financiadores do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, logo após o segundo turno das eleições. Em seu depoimento no último dia 4, Adalto negou as acusações de ter patrocinado as atividades do acampamento, mas admitiu ter comparecido ao local em pelo menos 3 oportunidades, sem jamais ter testemunhado ali qualquer atividade ilegal. O senhor participou efetivamente desses atos? O senhor convocou a população para participar desses atos? O senhor esteve no acampamento do QG? Quantas vezes o senhor esteve lá? Por mais que tenha-se essa impressão que o QG era um lugar louco, um lugar que tinha muita gente doida, eu fui lá 3 ou 4 vezes, excelência. Eu não vi em momento algum, até porque eu fiquei pouco tempo, não vi ninguém lá. É claro que você vê uma placa, fora não sei quem, socorro, Forças Armadas. Poxa, você vai numa igreja, você vê gente normal, vê gente doida. Você vai num velório, você não conhece todo mundo. É normal, lá tinha milhares de pessoas. O senhor contratou e financiou quantas tendas? Diretamente, nenhuma tenda. Indiretamente? Eu não posso afirmar, porque eu até trouxe aqui uns comprovantes. Eu tive 4 doações pequenas, que está aqui no meu extrato. O que o senhor chama de doação pequena? Uma de R$100, outra de R$110 e outra de R$1.000. As respostas do empresário não convenceram os parlamentares de oposição. Eles alertaram sobre indícios que apontam o envolvimento de Adalto e do sócio dele, Joveci Andrade, em diversas ações no acampamento, como o aluguel de um trio elétrico para manifestações, no fornecimento de alimentação para manifestantes e também na arrecadação de dinheiro para custear outras atividades. É motivo para indiciamento dele também e de outros que contribuíram. Não teria acontecido o dia 12 e o dia 8 se não tivesse tido o acampamento. Portanto, quem ajudou na manutenção do acampamento colaborou diretamente para os atos antidemocráticos, né, os atos terroristas acontecidos no dia 12, que é importante a gente pontuar, dia 12 e dia 8. Dia 12 foi o ensaio e dia 8 foi a consolidação da peça criminosa. Já os deputados da base governista adotaram um discurso mais cauteloso, afirmando que todos os manifestantes que compareceram ao acampamento são inocentes até que se prove o contrário. Para os governistas, é impossível estabelecer uma relação direta entre a existência do acampamento e os atos de vandalismo. Manifestação pacífica, ela é garantida pela Constituição. E a gente passou quase a primeira hora aqui tentando criar um confessionário. Você fez isso, você financiou, você pagou, você arquitetou, você convocou, mas nada disso ainda foi comprovado. E a última vez que eu entendi um pouco da lei, deputado Daniel de Castro, que o senhor advogado, o senhor sabe, as pessoas são inocentes até provado culpadas. A premissa de que daquela manifestação pacífica e constitucional decorreu os atos do dia 8 é falsa. As manifestações em frente aos quartéis generais, elas não foram a causa dos incidentes do dia 8. Não eram sequer as mesmas pessoas.
Um ponto específico do depoimento de Adalto chamou a atenção de todos os parlamentares: o relato de que o Exército Brasileiro colaborava com atividades rotineiras do acampamento. Das vezes que eu fui lá, o que eu presenciei lá? Militares andando por todo o QG, militares organizando estacionamento. Explique como é que era militar organizando estacionamento. Eu vou explicar para o senhor. Eu cheguei lá num dia que tinha acabado de chover, foi uma época de muita chuva em Brasília, vocês se lembram muito bem. Lembro. E os carros, a maioria eram encostados lá no fundo, lá na parte de trás do QG, na parte de baixo. Tinha chovido muito e tinha muita lama. E eu cheguei para estacionar o carro, tinha muita lama e tinha uma patrol, alguns chamam de patrola, né? Patrol do Exército, limpando tudo para que os carros estacionassem. O Exército estava... Tinha quantas patrol? Tinha uma patrol que eu vi. Eu vi uma. Do Exército? Do Exército. Limpando para as pessoas estacionarem. Ali estava sendo cuidado pelo Exército, controlado pelo Exército, protegido pelo Exército. Para o relator da CPI, deputado Hermeto, a fala de Adalto reforça a suspeita de que oficiais do Exército foram omissos, podendo, inclusive, ter compactuado com atividades ilegais. Na minha concepção, o Exército Brasileiro falhou muito, até por ter mantido aquele acampamento e ainda impedido o trabalho da Polícia Militar de retirar o acampamento. Os próximos passos da CPI já estão definidos e poderão apontar com mais clareza se houve ou não participação direta ou indireta de quadros do Exército Brasileiro nos atos antidemocráticos. No próximo dia 11, será ouvido o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF, afastado do posto após os atos de 8 de janeiro. Já quem fala no dia 18 de maio é o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, o quartel-general onde foi montado o acampamento que está no centro das investigações. A segurança nas escolas do Distrito Federal tem preocupado pais, alunos, professores e a comunidade. Os recentes casos de violência e as ameaças de atentados nesses espaços motivaram uma audiência pública na Câmara Legislativa no último dia 2. No encontro, integrantes do governo e representantes das escolas debateram ações para garantir a segurança dentro do ambiente educacional. Autor do pedido de audiência pública, o deputado Joaquim Roriz Neto defendeu a realização de um planejamento de caráter preventivo para atender a comunidade escolar em momentos de crise. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é criar planos de contingência para as escolas estarem preparadas. A gente vê que existem vários modelos em escolas, tanto americanas quanto escolas na Europa, que eles fazem simulações de lockdown. E foi uma das coisas que a gente pediu no ofício para o secretário de Segurança Pública. Como medida inicial para enfrentar a escalada da violência, a Secretaria de Educação informou ter produzido um caderno com orientações de segurança. O documento foi construído com base em protocolos locais e em outras experiências de outros estados. Essa foi uma primeira ação emergencial. No mês de março, a gente teve que fazer isso, de um produto que já estava pronto, fruto de longas discussões de outros governos. Tá? Então, o caderno orientador nada mais é do que um compilado, né, uma construção de ideias, que deve ser valorizado bastante o trabalho com ele. Tá? Preocupado com a situação de insegurança vivida nas escolas, o Sindicato dos Professores sugeriu uma série de ações preventivas. Nós precisamos, sim, de planos, de medidas emergenciais, como temos feito agora, e o esforço de todas as secretarias unidas, né? E, inclusive, agradecer aí o empenho da Secretaria de Segurança. Mas nós temos que ter medidas preventivas, sim, porque não é a primeira vez e não será a última, né, que isso vai acontecer. Para os representantes do GDF, a população precisa entender que o problema não se restringe aos domínios escolares, uma vez que a violência nas escolas se origina fora das instituições de ensino. A escola é o avesso da sociedade? Eu acredito que não. A escola talvez seja o reflexo da sociedade.
Na mesma linha, a presidente do Sindicato das Escolas Particulares alertou para que o combate à violência não passe a ideia de que as escolas são inseguras e que seria necessário transformá-las em algo parecido com uma prisão. A gente tem que ter muito cuidado ao criminalizar a escola como um espaço não seguro. E colocar nossas escolas e achar que essa vai ser a solução com armamento, com detector de metal, não é essa a solução. A nossa sociedade ela precisa de cuidado e ela está sinalizando problemas sociais que nós precisamos resolver lá na ponta, lá no começo, lá na criação, lá na formação desses princípios, desses valores dessas crianças e desses adolescentes. Não adianta a gente transformar as nossas escolas em algo parecido com o sistema prisional. Para Joaquim Roriz, o saldo final do debate foi positivo, mas as discussões não devem parar por aqui. Ele promete seguir com ações em prol ao enfrentamento da violência nas escolas. Quando você traz pessoas de outras esferas que têm opiniões diferentes do que a sua, que têm visões diferentes e ideias diferentes, você consegue agrupar uma coleção de ideias para poder implementar que talvez possa resolver o problema. E eu conto com a ajuda da população, com os professores, com os secretários do governo, com pais, com alunos, porque muitas vezes eles que têm a resposta, mas ninguém ouve. E eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ouvir e poder trazer mais segurança para os nossos filhos. Professores da rede pública do DF confirmaram a greve anunciada há poucos dias. A decisão partiu de uma assembleia realizada na manhã do dia 4 de maio no estacionamento da Funarte, próximo à Torre de TV. A categoria alega não receber aumento há 8 anos e reivindica uma recomposição salarial de cerca de 53%, além da reestruturação da carreira. O governo do DF anunciou um aumento de 18% para os servidores, parcelados em 3 anos. A medida não foi suficiente para agradar os professores. Há mais de 8 anos, a gente vive um processo de sucateamento do nosso salário. O salário do Distrito Federal dos professores era o maior do Brasil há 8 anos atrás e hoje é um dos menores, pagando até abaixo do piso nacional. Então, a nossa pauta visa a recomposição salarial e a reestruturação da carreira. A gente precisa ter uma qualidade de vida para poder executar o nosso trabalho, porque a gente dá o melhor todos os dias em sala de aula. O deputado Gabriel Magno foi presidente do Sindicato dos Professores no Distrito Federal durante 6 anos. Segundo ele, a categoria preferia não fazer a greve, mas foi a única opção depois de tentativas sem sucesso nas negociações. A cada nova conversa parece que começa do zero. O governo fica transferindo responsabilidades para outros setores dentro do governo e para outras secretarias. Então é preciso que o governador, que tem o poder e a autoridade, porque foi eleito, que ele sente na mesa e tome a decisão. Porque o que a gente viu desse ano, quando a gente começou a acompanhar isso, é que a cada reunião que a gente faz, começa do zero, zera tudo, aparece um novo interlocutor do governo que diz que não tem conhecimento do que está sendo negociado, do que está sendo avançado. Então não basta receber, é preciso receber, mas que as conversas elas avancem e caminhem para uma proposta. O deputado Robério Negreiros é líder do governo na Câmara Legislativa. Ele disse que o GDF reconhece o direito de greve e busca uma solução para a demanda dos professores, mas que o orçamento do Poder Executivo não comporta 100% das reivindicações. O impacto, quando a gente fala nos servidores da saúde e da educação, é impacto de bilhão. E o governo acabou de dar um aumento de 18% para todas as categorias, seja da administração direta ou indireta. Isso aí nunca um governador na história do Distrito Federal fez esse aumento no primeiro semestre de um governo. E ainda mais num governo que foi reeleito. Então mostra o compromisso do governador Ibanez Rocha e eu, como líder do governo, levando aqui as demandas do governo, a gente tentar esse diálogo com os professores, que é muito louvável. Há uma defasagem, não é do atual governo, vem de vários governos, é uma categoria muito importante quando a gente fala em educação,
dos nossos filhos, a questão da formação de caráter, de conhecimento de todos nós, passa por todo o corpo docente e a gente vai tentar o diálogo. Mais um episódio movimentou essa discussão. Na manhã do último domingo, 7 de maio, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do DF. O magistrado considerou a greve ilegal e determinou o retorno imediato dos docentes ao trabalho, com uma multa diária de R$ 300 mil à categoria em caso de descumprimento. A sentença prevê ainda o corte de ponto dos professores que aderirem à greve. Em nota, o Sindicato dos Professores disse que o calendário de mobilização está mantido e que vai recorrer da decisão da Justiça. Pitaia fresquinha e acerola colhida no pé, abacate, milho, abóbora e banana madura para comer na hora ou verde para fazer biomassa. Tudo isso plantado em meio a uma agrofloresta de 50 mil metros quadrados em plena Asa Sul, no Centro de Ensino Especial número 2, como parte do projeto Germinar. Mas não é só isso. Quem estuda aqui pode colher alimentos na horta suspensa em pedaços de telha reaproveitadas. A alface e o cheiro verde chegam à cantina pela mão dos próprios estudantes. O cardápio é saudável e orgânico. Para acompanhar, tem também o caldo de cana moído na hora. Então as crianças participam ativamente da produção. Eles plantam, eles acompanham o crescimento. Os estudantes que têm um pouquinho mais de compreensão, eles fazem inclusive o acompanhamento do tamanho da planta para ver se ela está crescendo, colocam um adubo e depois eles colhem. É mais do que uma experiência, é uma vivência. Você escuta o canto do passarinho, você sente o soprar do vento, o raio do sol, entende? Então o cheiro da planta, para essas crianças nossas especiais, certamente ele tem a sensibilidade mais aguçada do que nós. Alimentos como estes, produzidos na escola, podem ser uma excelente fonte de nutrientes para a alimentação vegana, que exclui ingredientes de origem animal. Atualmente, as escolas da rede pública não possuem uma opção de cardápio vegano, mas isso pode mudar. Está em tramitação na Câmara Legislativa projeto de lei que prevê a oferta de alimentação vegana para os alunos da rede pública de ensino. Segundo a proposta de autoria do deputado Ricardo Vale, a merenda vegana será oferecida depois de os pais realizarem uma solicitação formal à escola. 15% da população é vegetariana e 8% aproximadamente é vegana. Então a gente quer atender esse público, né? São famílias que não comem alimentos de origem animal, enfim, e a gente precisa então democratizar a alimentação nas escolas, justamente para que esse público possa ter a opção de comer o que gosta, enfim, o que desejam. Pelo projeto, a cantina escolar deve oferecer todo dia uma fruta in natura inteira, em pedaços ou em forma de suco e uma opção de alimento vegano salgado. Diferentemente do vegetariano, que eventualmente pode consumir ovos ou derivados do leite, o vegano tem uma dieta ainda mais restrita e se compromete a não consumir nada que tenha origem no sofrimento animal. A Emater DF possui desde 2008 um programa de agricultura urbana com a criação de hortas pedagógicas. Somente em 2023, 127 escolas públicas e creches foram atendidas com um projeto que recebe também o apoio de emendas parlamentares. O gerente de agricultura urbana da instituição explica que mudanças saudáveis no cardápio para a inclusão de frutas e legumes fortalecem também a agricultura local. É preciso lembrar o seguinte, que inclusive para os agricultores do DF, a gente ter no futuro bons consumidores de hortaliças, né? Assim, o DF é um bom produtor de frutas e hortaliças, né? E aí a gente mantendo esses consumidores aqui, a gente está fazendo bem não só para o cidadão, mas também para os produtores, para a área produtiva do DF, né?
Estudam num centro de ensino especial número 2 crianças com autismo e deficiências múltiplas. Para quem apresenta algum tipo de restrição alimentar, o projeto vem em boa hora. A gente ter flexibilidade de cardápio, ter a possibilidade de ofertar outras coisas para os estudantes é fundamental, tanto para os estudantes com deficiência quanto para os estudantes sem deficiência. A escola é um lugar perfeito para experimentar, inclusive, coisas diferentes. E tem o que a gente está olhando aí, que é respeito à diversidade, respeito à opção, inclusive, familiar. Porque provavelmente esses estudantes também vêm de algum meio familiar que fez opção pelo cardápio vegano. Então, ter essa possibilidade na escola é muito importante. Cada medalha, uma história. Essa que eu ganhei no início do ano foi no Mato Grosso do Sul. Eu ganhei essa aqui com a classificação de um campeonato, eu tinha ficado em segundo lugar. E ela foi muito importante para mim, porque eu consegui ganhar na final e foi muito importante. Fiquei muito feliz. E ela me deu classificação para ir competir na Alemanha e, graças a Deus, consegui o terceiro lugar lá. E foi muito importante também, que já me deu classificação para essa também. Que essa aqui foi a mais atual. Eu ganhei no fim de semana e foi uma emoção grande. Fabiane Pires tem apenas 18 anos, mas sua trajetória no esporte revela a vivência de uma verdadeira atleta de alto rendimento. De família simples, ela já coleciona medalhas e vitórias importantes que a colocam no topo do ranking nacional em sua categoria. Ela conta que o amor pelo esporte começou cedo e por acaso. Uma amiga praticava o esporte, então fui ver um treino dela e me apaixonei pelo esporte assim de cara. E na outra semana já comecei a treinar, foi caminho sem volta. Comecei a competir e aí foi. Para conseguir tantas vitórias, muito suor. Fabiane treina todos os dias da semana, de manhã e à tarde, neste centro localizado no parque da cidade. O técnico da atleta se orgulha e diz que, além de treinador, é também terapeuta. Porque 90% numa competição é o mental. Né? Se o atleta não tiver equilibrado, né? Tiver administrando o emocional, ele se perde na luta, principalmente na luta final, né? Que requer muito dele, né? A carga é muito grande, né? De um bom resultado. Uma das maiores dificuldades de Fabiane é o patrocínio. Isso porque ser um atleta de alto rendimento requer recursos para custear a participação em campeonatos e também a rotina de treinos e de uma alimentação adequada. Temos grandes empresas aqui em Brasília, podendo apoiar os atletas, né, grandes atletas que nós temos aí, e futuros atletas, mas não tem nenhum incentivo, né, dessa parte, né, dos empresários, né, que poderiam estar auxiliando muito nessa questão de apoio aos atletas. Fabiane encontrou na Câmara Legislativa do DF um dos apoios que a permite se manter nas competições. O deputado Pepa é um dos incentivadores da atleta com recursos de emendas parlamentares. Eu sempre fui um incentivador do esporte. O pessoal das artes marciais, todas aquelas academias que são academias de comunidade, a gente tem procurado ali dar uma atenção. Porque a gente acredita que investir no esporte, investir na cultura, investir no social, investir na base, a gente transforma vidas. Eu não vou me cansar. Nossos projetos serão voltados justamente para isso, para esse fomento. Hoje nós temos um talento que a gente apoia, que a gente está aqui, que é lá de Taguatinga, a Fabiane. Olha só o que essa menina está fazendo. Uma vencedora. O futebol feminino nós temos incentivado e vamos buscar as outras linhas de esporte, como o basquete, como o vôlei. Precisamos ter um olhar voltado de modo em geral. A mãe de Fabiane, Dona Vânia, é costureira. Ela se emociona quando fala da vivência da filha no judô e conta que a prática esportiva abriu portas na vida de toda a família. A Fabiane era muito tímida no início. Ela não falava com ninguém, era uma menina quieta. Aí o judô foi mudando, né? Ela começou a ter muitos colegas,
mudou a vida dela e nossa, completamente, né? Porque a gente não tinha convívio com pessoas assim. Logo no primeiro ano a Fabiane já viajou para fora, aí eu tive para Mato Grosso, aí eu tive que acompanhar, né? Nunca tinha saído de Brasília, nem eu nem ela. Aí a gente foi e foi assim uma experiência inesquecível, né? A próxima competição de Fabiane já tem data, o Mundial Sub-20 em outubro desse ano em Paris. Mas a meta é mais ambiciosa. Com certeza ir para as Olimpíadas, né? Ganhar o Mundial e me destacar no meio. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.